Amados, estamos meditando sobre esse tema, né? As perguntas de Jó, e coloquei ali o nosso site, pigparaná.com.br. Assim, você acessando esse site, você tem à disposição ali as nossas meditações, alguns materiais, alguns textos, né? Então é uma forma de você estar acompanhando também durante a semana, tendo aí momentos especiais de edificação. E esse tema é um tema profundamente desafiador, porque não é fácil falar sobre sofrimento, não é fácil falar sobre dor, mas se existe uma verdade que nós não podemos negar na nossa vida, é a verdade de que em algum momento enfrentaremos o sofrimento. Em algum momento da nossa vida enfrentaremos a dor. Não importa se a nossa vida esteja bem, não importa se tudo esteja correndo de acordo com aquilo que a gente quer. Tudo isso é importante, todo mundo quer que isso aconteça. O desejo do meu coração para minha família, para os meus irmãos, para todas as pessoas que eu amo, é que definitivamente tudo esteja dentro dos conformes, tudo esteja dentro do planejado. Esse é o nosso desejo. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de passar por dificuldades, ninguém gosta de passar por tribulações, mas, contudo, porém, essa é uma verdade. E em um dado momento da nossa vida, enfrentaremos problemas, tribulações, adversidades. Isso acontece de acordo aí com o C.S. Lewis. Para quem não conhece o C.S. Lewis, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E dentro da obra dele tem vários textos sobre sofrimento, porque ele definitivamente foi uma pessoa que enfrentou o sofrimento, né? Mas ele já estava com a idade bem avançada e não tinha casado ainda, era o famoso solteirão, né? Dava aula lá na Universidade de Oxford, teve um encontro com o Senhor Jesus, e vivia lá dentro da sua rotina tal, até que ele começou a ajudar uma mulher que limpava a casa dele e tal. E essa mulher teve um relacionamento, teve um filho, passou por diversos problemas, ficou doente, não tinha quem cuidasse do filho. Então ele casou-se com a mulher, para que a mulher tivesse um respaldo, um apoio. A mulher logo em seguida morreu, então ele ficou com a criança muito doente. E em meio a essa tribulação toda, ele fala essa frase aí, né? Que o sofrimento muitas vezes é um megafone que Deus usa para falar com a humanidade, para falar com a gente. Muitas vezes, em meio à dor, em meio a alguma adversidade, alguma coisa que chacoalha a nossa existência, porque pode perceber como a gente se acomoda, não é verdade? Pode perceber como nós somos facilmente acomodados à nossa rotina, nossa vida, né? A gente faz as mesmas coisas, pega o mesmo caminho para o trabalho, né? Desenvolve uma rotina mas muito parecida. Muita gente reclama da rotina, né? Nossa, que rotina, eu não aguento mais a rotina. Mas a rotina é uma coisa que traz segurança para a gente. Por isso que a gente sempre faz as mesmas, né? Procura fazer sempre as mesmas coisas, né? A Vivian mesmo é uma pessoa que gosta muito de rotina. Nos primeiros anos do nosso relacionamento, a gente namorou 5 anos e meio, então a gente ia todo mês no McDonald's, dava para ir só uma vez por mês, né? Então a gente ia lá no McDonald's, e durante 5 anos a gente chegava no McDonald's e ela pedia o mesmo McChicken, era sempre o mesmo lanche de frango. Eu falava, experimenta outro. Não, vai que o outro eu não goste, pelo menos esse eu já sei que é bom. E ela comia o McChicken, né? E eu experimentava outro, não gostava, mas sempre querendo experimentar. E ela
por conta da segurança, né, da certeza de que ela já gostava daquilo, durante 5 anos só o McChicken. Ou seja, todo mundo, claro, não dessa forma, mas todo mundo gosta de uma repetição, de uma rotina, porque isso nos traz segurança. Por isso que às vezes o sofrimento, a dor ou alguma situação adversa chacoalha a nossa vida e nos tira dessa rotina, para que nós possamos olhar para fora, para que a gente possa olhar outras realidades. E Deus às vezes vai falando com a gente de diversas formas. Deus vai falando com a gente através de pessoas, através da palavra, através das pregações, através das manifestações diversas, porém às vezes a gente não escuta. Porque a gente está tão, quadradinho já, aquele pensamento, e a gente simplesmente não escuta. Quando de repente ele usa o megafone da dor, ele usa, né, o martelo ou a marreta da tribulação, e daí a gente começa a escutar. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: quando estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na fraqueza do nosso ser, a gente fica mais sensível à voz de Deus. O megafone de Deus começa a fazer efeito. E um dos erros mais comuns que nós encontramos, amados, eu cometo esse erro, talvez vocês não, mas eu cometo, que é essa tentativa aqui, ó. Em meio ao sofrimento, muitas vezes nos perdemos na tentativa de dar explicações, encontrar razões, empregando ao sofrimento a falível lógica humana. Porque, como eu disse no começo, sofrer ninguém gosta. Porém, o sofrimento, muitas vezes, não quero dizer que sempre, no primeiro domingo conversei com vocês sobre isso, e a gente falou que tem sofrimento que não tem explicação. Mas muitas vezes o sofrimento faz parte de um plano, faz parte de um projeto de Deus, para que a gente consiga perceber a direção e a voz dele. Comigo foi assim. Eu estava lá, perdido nos meus 16, 17 anos. Qual que era a minha vida? A minha vida era buscar os meios para que eu conseguisse a próxima dose. Era isso. O meu projeto de vida era esse. Eu levantava de manhã, o que a gente vai fazer hoje? Quem que a gente vai enganar para conseguir a porção de cocaína? Era isso. Esse era o meu projeto do dia, da vida. Eu dormia e acordava pensando nisso. Quando de repente Deus me tira dessa rotina macabra, me traz para fora, usa o megafone da dor, e daí eu começo a escutar melhor. E daí eu me lembro dos conselhos da minha avó, do sofrimento do meu pai, das transformações que Deus realizou na minha família. Mas eu só consegui perceber isso mediante a tristeza, a agonia, o sofrimento. Na época eu não conseguia entender o porquê. Hoje eu olho para trás e consigo. Mas se na época eu começasse a tentar compreender o sofrimento a partir de uma perspectiva humana, eu enlouqueceria. E você também. Eu tenho certeza que se você tem coisas que você de repente quiser entender na sua vida, usando a sua lógica humana, é loucura. Você simplesmente enlouquece. Porque não dá para entender a partir da nossa lógica, a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa visão de mundo. Nós só conseguimos compreender a partir do propósito de Deus. E isso o Jó nos ensina muito, né? Tem essa frase aí, né? Porque o Jó, ele não entendeu, não via razão para aquilo, não via motivo para aquilo, para todo o sofrimento dele.
E quando a gente olha para o sofrimento em si, não existe razão para ele, humanamente falando. Porém, o Jó ouviu a voz de Deus. Ele viu a Deus. Como a música que o Ministério do Louvor cantou aqui, a última. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quem escreveu essa música foi Adhemar de Campos. Pastor Adhemar de Campos. Tem várias músicas, o pessoal da década de 90 aí vai lembrar, né? O nosso general é Cristo. Alguém lembra dessa? Ah, que bom. Então, estamos juntos. Né? Então, o pastor Adhemar de Campos, ele compôs essa música, e ele compôs essa música no meio da doença e da morte da filhinha dele. A filhinha dele nasceu, teve uma complicação, ficou muito tempo lutando contra a doença e morreu. E ele compôs essa música depois da morte dela. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu rei, Senhor e Pai. No meio da dor, ele ouviu a voz de Deus, e isso para ele bastou. No caso do Jó e no caso do pastor Adhemar de Campos. Por isso, o desafio que eu proponho para nós não é essa busca maluca por entender o sofrimento, por achar causa e efeito do sofrimento, por essa busca tentando de alguma forma discernir a raiz, a razão, a circunstância da dor e do sofrimento, mas com o coração derramado diante do Senhor, com a vida derramada diante do Senhor, com uma atitude plena de submissão, de entrega, de devoção, tentar, em meio à dor, olhar para além dela, olhar para a própria voz e presença de Deus. Como esse texto fala, né? Esse texto de Jó 42 fala exatamente sobre isso, e inclusive é a letra da música do Adhemar. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Jó, diante de toda a saga, né, a caminhada de sofrimento que a gente encontra no livro dele, depois de tudo, ele começa a ouvir a voz de Deus, e a primeira reação que ele tem é de arrependimento. Porque quando ele reconhece a voz de Deus no meio do sofrimento, quando ele reconhece a voz de Deus no meio da dor, quando ele começa a compreender o propósito de Deus em meio a tudo aquilo, ele olha para ele mesmo. Ele passa para um outro nível, um nível que está acima das próprias circunstâncias, da própria dor em si, da própria realidade dura que às vezes vivemos. Nós passamos a olhar para o propósito. A gente substitui o porquê pelo propósito. A gente substitui o choro da agonia pelo choro do crescimento e da esperança. A gente substitui aquela melancolia causada por toda a frustração presente no sofrimento pela perspectiva de que grandes coisas o Senhor tem por nós, para nós. Por isso, estamos alegres. Há uma mudança, amados, uma mudança de consciência, quando a gente entende que muitas vezes Deus quer falar com a gente e utiliza a tribulação e a dor justamente porque é assim que nós vamos ouvir. Simplesmente porque de outra forma
a gente não escuta. Pode perceber. Quem já teve mãe brava sabe disso, né? A minha avó, ela sempre foi um doce. Ela sempre foi assim, aquele jeito, assim, né, estabanado, mas nunca foi assim, aquela pessoa. Mas ela era estabanada. E ela, filho, né? Neto, né? Neto criado com a avó. Filho, né? Amorzinho, nego, preto, né? Era o jeitinho que ela chamava a gente, né? Mas quando a gente escutava o Joaquim e o Kim, ela sempre afinava, né? Ah, meu Deus, aí complicava. Aí a gente ficava, como diz a turma, né? Ficava pianinho. Então não adiantava ela ficar amorzinho, preto. Não. Tinha que ter o Joaquim. Senão a gente não vinha da rua, estava brincando na época. Por incrível que pareça, na época a gente brincava na rua ainda. Sério. Se alguém ficasse no quarto trancado, a gente achava que a pessoa está doente. Né? Hoje em dia não, a criançada gosta de ficar trancada no quarto, no tablet. Na época a gente achava que estava doente. Então, muitas vezes a dor ela vem porque o projeto de Deus para nós vai além disso tudo. Se tem uma coisa que eu posso, uma das coisas mais fortes que eu compreendi na minha caminhada cristã. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Que o projeto de Deus para você, talvez você nem entenda isso agora, mas talvez um dia você compreenda. Mas o projeto de Deus para você e para mim não é que a gente seja feliz e tenha uma vida tranquila. O projeto de Deus para nós é que a gente seja salvo, redimido e encontre com Ele. E se para que isso aconteça, a gente precise passar por momentos complicados aqui, nesse curto espaço de tempo que a gente vive nesse planeta, então a gente vai passar. Porque o projeto maior dele para nós não é aqui, simplesmente. É na eternidade. Então o projeto dele não é a nossa felicidade, mas é a nossa redenção. Então tem algumas coisas que eu quero finalizar aqui com vocês. E a primeira é essa aí, ó. Qual é o maior problema das pessoas desse planeta? O maior problema das pessoas desse planeta se chama pecado. Se chama rebeldia. Tudo nesse mundo sofre por conta do pecado, do erro e do engano. As pessoas estão se autodestruindo, a sociedade está se autodestruindo, todos nós sofremos, a natureza sofre, os animais sofrem, o ecossistema terrestre se desequilibra e sofre. Tudo isso por conta da rebeldia humana, do pecado humano, da falta de ligação do ser humano com Deus. As pessoas matam e se matam pelos motivos mais fúteis. Por quê? Porque elas são egoístas, elas são violentas. Elas só pensam em si mesmas. Elas não conseguem olhar para o outro e ter compaixão. Então o maior problema das pessoas é o pecado, é o erro, é a falta de ligação com Deus. Esse é o maior problema de todos nós. Esta é a fonte de todo o sofrimento. Como que começou o sofrimento? Lá no Éden. Vocês lembram? Como que a mulher começou a ter dor de parto? Quando? Por causa da Eva. A Eva enganou Adão, deu para ele o fruto e Deus deu o veredicto. Porque você fez isso, em meio à dor, você vai dar à luz agora. E você, rapaz, que também comeu do fruto, ou Adão, a partir de agora você vai sofrer com
os espinhos dessa terra. Aí nasce o sofrimento. De onde que nasceu o sofrimento? Do erro contra Deus, do pecado contra Deus. Então, qual é o grande problema das pessoas? É isso. Agora, qual é o propósito de Deus em nossa vida? Nos tirar do pecado. Nos libertar dessa realidade egoísta. Nos dar a capacidade de viver uma vida com Ele. Para Ele, por Ele. De olhar para o outro e ter compaixão do outro. E amar o outro. De entender que o propósito e o plano de Deus para a minha vida é um propósito de conexão com Ele e de amor para com o próximo. Isso já muda muita coisa na minha existência. É isso que eu preciso entender. E para entender isso, o que precisou acontecer comigo? Para que eu entendesse isso. Sabe o que precisou acontecer comigo? Precisou gente armada invadir a minha casa, quase matar o meu irmão. Precisou a minha família me jogar num lugarzinho lá num bairro afastado. E eu ficar ali escondido de todo mundo, porque tinha um monte de gente querendo me matar. Com meu pai foi diferente. Para que meu pai entendesse que ele precisava se conectar com Deus, Deus foi lá e tirou os 2 rins dele. E colocou ele numa cama. Para que no finalzinho ele olhasse para cima e dissesse glória a Deus. Ô pastor, está pegando pesado. Então assim. Porque o propósito é esse. O propósito não é porque a gente viva bem e consiga cantar Kumbaya, Hatuma Matata, todos os dias. Porque os dias sai o Rei Leão, né? O propósito de Deus é que a gente viva essa conexão com Ele. E daí, o megafone funciona. O megafone do sofrimento e da dor. O propósito de Deus não é que tenhamos uma vida livre de problemas, mas é que tenhamos uma vida abundante. O que é vida abundante? A pessoa que vive bastante. Não. É uma pessoa que vive em Jesus. Isso é vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E uma vida em abundância. Para encerrar, esse texto de Coríntios é fantástico. Como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, muitas vezes, a dor e o sofrimento que hoje enfrentamos fazem parte de um propósito, de um projeto e de um plano para que nós consigamos viver essa realidade tão deslumbrante que é estar diante do Pai. E isso vai ser maravilhoso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Temos uma canção agora? Não. Vamos orar enquanto as meninas se preparam para cantar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, de forma humilde, Pai. Nós declaramos que precisamos da ação do Senhor, do mover do Senhor, da concretização, Pai, dos Teus propósitos em nossa existência. E para isso tudo, Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, para que possamos, ó Pai, compreender toda a dinâmica que envolve as tribulações, o sofrimento, a dor, os problemas, as frustrações. Tudo isso, Pai, que nos machuca tanto. Que o Senhor nos dê, Pai, nos dê coração, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, enxergarmos além de tudo isso. E como Jó, conseguir, ó Pai, ver o Senhor em todas estas situações.
que nós também, Pai, possamos, como o teu servo Jó no passado fez, que nós também possamos dizer, Senhor, depois do sofrimento, depois da dor, depois da tristeza, que nós possamos dizer: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, faz isso em nós, Pai. Amém.